Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí numa fase de adaptação, né? Estamos tentando nos adaptar a essa migração de aulas presenciais para aula no sistema online. Não é fácil, as ferramentas não são tão eficazes como a gente imaginava que fosse ou como gostaríamos que fosse. Então eu peço um pouco de paciência. Na semana passada eu postei algumas coisas, um material de apoio, umas questões para fixação de conteúdo. Espero que vocês estejam aproveitando aquilo e vamos marcar uma web aula para discutir aquelas questões, debater as possíveis respostas e ver o que vocês conseguiram identificar. De todo modo, nós vamos tentar fazer com que vocês não tenham prejuízo, que a disciplina consiga se desenvolver da melhor maneira possível, ok? Eu estou fazendo essa videoaula agora para prosseguirmos com o conteúdo que temos que desenvolver e eu não consigo fazer isso pelo Blackboard, não sei por qual razão, porque ele não grava. Eu vou marcar uma web conferência com vocês na próxima semana e aí nós vamos ver se ao final da webconferência ele faz a gravação automática, mas ele não me dá uma ferramenta em que eu possa ministrar a aula, desenvolver, gravar e depois repassar para vocês, para que vocês tenham esse link. Estou tentando ver isso com TI, vi com a diretoria do curso, mas me parece que é possível apenas essa webconferência. De todo modo, a representante de sala, os representantes de sala têm o meu celular. Se não tiverem, me peçam via e-mail. Por hora eu vou manter o contato com o representante de sala. Na medida do possível eu posso postar alguns áudios com explicações daquilo que vocês possam ter dificuldade, para a gente tentar manter um contato mais rápido, um contato um pouco mais imediato, tá bem? Eu vou fazer essa videoaula agora com o restante da matéria que estava previsto como aula presencial na sequência, que foi interrompida por conta dessa crise que estamos vivendo, tá bem? Nós vamos falar sobre obrigações de não fazer e fazer, que ela tem umas características peculiares, e aí os artigos que tratam da obrigação de não fazer e da obrigação de fazer, 247 até o 253. Precisamos ler todos estes artigos e tentar interpretar de fato o que o legislador quer aí. Primeira regra, quando se trata de obrigação de fazer, em tese, nós estamos tratando de obrigações personalíssimas. O que seria isso? Obrigações cujo o devedor é o único, exclusivamente responsável por fazê-lo. Em tese, nós estamos tratando de obrigações infungíveis. Alguns exemplos que eu cheguei a mencionar em sala e que a gente pode aproveitar agora, quando eu peço a confecção de um projeto paisagístico por uma pessoa extremamente famosa. Eu pedi justamente pelas qualidades técnicas dela, pela fama, pela habilidade e competência que aquela pessoa tem. Então, eu não quero que nenhuma outra pessoa faça o projeto paisagístico a não ser ela mesma. Então, é uma obrigação infungível, é uma obrigação de fazer e não necessariamente de entregar coisa certa. A grande diferença é que o entregar coisa certa é uma coisa específica que qualquer um pode entregar, porque a coisa já está definida. Então é um quadro, ponto. Agora, é um quadro do Romero Brito? É o Romero Brito. Não adianta ninguém querer imitá-lo, porque já não é uma obrigação de dar coisa certa, mas sim de fazer algo específico. Daí a característica da infungibilidade, daí a característica de ser personalíssima, tá bem? O artigo vai tratar muito bem claro disso. Artigo 247 na íntegra diz o seguinte: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos. Então, de plano, ele já fala, não fez, é indenização. Perdas e danos já falamos, danos morais, danos materiais, lucro cessante, dano emergente. Lucro cessante, o que deixou de lucrar, dano emergente, o dano efetivamente causado materialmente, já apurado, já mensurado, que eu consigo identificar de fato qual foi o meu dano material, tá bem? E aí o artigo continua: o devedor que se recusar a prestação por ele, só a por ele imposta. Então vejam que o artigo fala, prestação só por ele, a ele imposta. Então é só ele deve fazer. É personalíssima, repito, reitero essa figura. E só por ele exequível.
Então, o artigo 247 deixa bem claro que não é uma obrigação de fazer, aliás, não é uma obrigação de dar coisa certa, ainda que específica. É uma obrigação de fazer algo com especificidade, com uma natureza personalíssima e com uma expertise que aquela pessoa de fato é que tem. Portanto, não adianta que outro faça no seu lugar, porque já o fato dela não fazer e não cumprir já vai ensejar perdas e danos nos termos da lei, artigo 247. O artigo 248, na sequência, trata se a prestação de fato tornar-se impossível sem culpa do devedor. Então, de novo, a gente tem sempre que pontuar duas figuras. Primeiro, culpa do devedor é indenizável. Sem culpa do devedor não é indenizável, então a obrigação vai se resolver apurando-se de fato aquilo que eventualmente já tenha sido pago, né? Então vejam que o 248 é bem literal. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Então, a figura da culpa e da ausência de culpa. Agora eu questiono vocês, numa crise de pandemia, numa crise que vivemos atualmente, que podemos caracterizar como uma situação de força maior, de imprevisibilidade, e imprevisibilidade em que não é possível imaginarmos ou mensurarmos a extensão ou o tempo que isso vai levar, de modo que é possível pensarmos que esse estado atual caracterizaria uma não culpa do devedor no cumprimento da obrigação. A questão é que tipo de obrigação ele tem que prestar, de que maneira deve ser prestada, porque ainda que haja a crise da pandemia, nem todas as obrigações estão suspensas. Nem todas as obrigações, de fato, estão inseridas num contexto de impossibilidade de execução. É essa a grande questão. Então, em sendo possível prestar a obrigação, não há que se falar em caso fortuito nem força maior. Não há que se falar em usar a pandemia para não cumprir um determinado contrato que é possível ser realizado. E aí é necessário analisar o contexto fático e jurídico de cada situação, mas é importante a gente já pensar na nossa disciplina e o que o caos que essa pandemia está trazendo para nós em termos de execução das obrigações, seja elas quais forem. Agora, existem obrigações que é possível ser prestada. A partir do momento que a faculdade decide e permite, e o MEC permite que as aulas sejam substituídas por presenciais, então a obrigação está sendo prestada. Num primeiro momento, numa análise bem fria e bem superficial, nós podemos pensar que a obrigação é possível ser prestada, porque há um outro meio de satisfação. Posso entregar o conteúdo online sem ser presencialmente. Então, não há que se falar em, não vou cumprir com a obrigação. Percebem? Então, é preciso analisar os casos. Vejam que ainda no contexto da obrigação de fazer, existe uma possibilidade do terceiro executar alguma coisa que o devedor principal, que de fato foi contratado, não consegue satisfazer. Agora, a questão é o que o artigo 249 diz a respeito disso. Então, há uma exceção à regra de que é possível um terceiro executar uma obrigação que a princípio é personalíssima. Isso, ok. Quando? 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Então, é possível que o credor, na opção de encontrar um terceiro, ou tendo a opção de encontrar um terceiro para executar, e satisfazendo-se com isso, aceitando que um terceiro execute, ele pode determinar que esse terceiro faça às expensas ou à custa do devedor. Então, o devedor não vai cumprir, eu vou encontrar um terceiro que faça aquilo que eu acho que eu posso me satisfazer em termos de qualidade, de eficiência, só que quem vai pagar este terceiro, quem vai assumir todo esse custo com o terceiro é o devedor, havendo recusa ou mora. Ou seja, o artigo 240 fala, eu posso usar um terceiro, vai correr às custas do devedor, que havia se obrigado à obrigação de fazer específica,
desde que haja recusa ou que já exista mora. A mora é atraso, a mora é não entrega, não entrega de fato no momento oportuno. Então passou o prazo, não houve uma tratativa de, mas me dá 10 dias, não houve um eventual aditamento que autorizasse o devedor, lembram que eu falei, se vocês conversam com a pessoa, tratam com a pessoa e autorizem, então daqui uma semana você me entrega, você tolerou a mora, então ele não está inadimplente, você prorrogou o prazo. Então, ele não está em mora quando você permite isso. Então, prestem atenção. Agora, houve recusa, não vou cumprir, houve mora, sem prorrogação de prazo por nenhuma das partes, formal, é possível que o terceiro execute às expensas desse devedor, que vai ser provocado a assumir o custo, e isso não significa que não haja indenização cabível. É possível que haja ainda uma indenização. Você vai conseguir que outro execute, mas você teve um prejuízo além da conta. Você teve um dano moral por conta do prejuízo, da não satisfação por quem você gostaria que fosse, porque era uma homenagem a alguém, a pessoa, a artista que você contratou não foi, e a pessoa estava doente e contava com aquela homenagem. Bom, são elementos que também vão depender de uma situação fática e concreta. O que o artigo nos traz, e que como advogados podemos ver e orientar, é que, em sendo possível, o terceiro executa, em sendo possível, o terceiro executará às expensas do credor, e por fim, se houver ainda algum dano, é cabível a indenização se houver prejuízo, ok? Desculpem. Enfim, um outro detalhe importantíssimo no 249 é o parágrafo único dele. Esse parágrafo único ele traz uma autotutela, uma exceção à regra de buscarmos satisfazer por meios próprios aquela obrigação que não foi cumprida. Como é que isso funciona? Cuidado, vamos interpretar. Parágrafo único, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, então ele pode, esponte própria, por vontade própria, espontaneamente, tomar providências no sentido de executar ou mandar executar o fato depois sendo ressarcido, certo? Aí é um exemplo de uma situação com relação à autotutela civil, de eu ir lá, eu mesma fazer, eu mesma executar para evitar um problema. Não, temos que tomar um pouco de cuidado com a autotutela, passar um pouco do limite e beirar o excesso de direito, o abuso de direito, a autoridade, o excesso de autoridade e extrapolar os limites do bom senso e do comum. O que o legislador pretende aqui, gente, é que na hipótese de você, uma obrigação de fazer em que a pessoa tem que construir um muro de arrimo, e se ela não construir esse muro de arrimo imediatamente, é ela quem tem que fazer, naquela ocasião eu não consegui um terceiro, eu mesma posso imediatamente construir um muro de arrimo, porque pode causar um prejuízo se isso não acontecer. Então eu executo algo que era do outro enquanto medida de urgência, se isso estiver caracterizado, tá? Se isto for possível. Mas não suficiente, o legislador processual no Código de Processo Civil, ele coloca uma outra regra para facilitar a vida das pessoas numa eventual ação judicial que você mova contra alguém que não cumpriu uma obrigação de fazer. Então você vai entrar com uma ação de obrigação de fazer. Escuta, a pessoa tinha essa obrigação, ela não cumpriu, eu preciso que ela faça, porque muitas vezes a obrigação de fazer ela pode surgir de um fato imediato, um fato isolado, que não dependa de um contrato. É o exemplo do muro de arrimo. Eu notifiquei a pessoa para fazer, ela não executou, eu tenho um prazo, as chuvas persistiram, está havendo um risco imenso disso vir para o meu terreno, ainda prejudicar terrenos vizinhos. Então eu entro com uma ação de obrigação de fazer, na qual a pessoa é compelida a fazer algo sob pena de ter seus problemas judiciais.
E aí o detalhe é que, apesar de termos o parágrafo único do 249 que fala, escuta, você pode ir lá e executar e depois cobrar da pessoa, existe a possibilidade de você ajuizar uma ação com base nessa obrigação de fazer, na qual o juiz é que vai determinar a medida de urgência. O juiz determinará em sede liminar como uma medida de tutela de urgência imediata, na qual o juiz tem poder para isso. Ele fixa uma liminar imediata para que a pessoa faça isso sob pena de multa, e a multa diária é uma multa pesada que tem um caráter punitivo, na verdade um caráter de compelir, né? Cominar uma obrigação a alguém com o peso de uma multa pecuniária do dinheiro. A isso se dá o nome de astrentes. Então, o juiz não só determina que a pessoa execute a obrigação de fazer, como ele fixa a multa. A multa diária no direito brasileiro é chamada de astrentes, não tem uma tradução específica, é uma terminologia francesa, nós extraímos isso do direito francês. A responsabilidade civil inteira, já falei isso em aula para vocês, vem do direito francês, o berço é francês, código napoleônico, e nós trouxemos para o nosso código essa figura das astrentes, que nada mais são que a fixação de multa diária para compelir o obrigado a cumprir ou não, para fazer ou não fazer alguma coisa. E isso nós vamos usar na obrigação de não fazer e na obrigação de fazer. Quando eu tenho obrigação de não fazer, por exemplo, se imaginássemos que todos nós hoje temos uma obrigação de não fazer, qual é? Não sair. Se sairmos, seríamos compelidos a retornar à nossa casa e ainda assim, se praticarmos esse ato novamente, seremos condenados a pagar multa diária ao Estado. É cabível? Até poderia, mas vão dizer que é inconstitucional, vão dizer que é abusiva, enfim, em termos de pandemia, eu não sei o que de fato extrapolaria os limites constitucionais se nós prestarmos atenção que estamos falando em coletividade, então entre a minha preferência, a minha liberdade individual, eu devo dar valor à liberdade do outro e, portanto, à saúde coletiva. Então, eu privo a minha liberdade individual em favor da saúde coletiva. Haveria a possibilidade de uma multa diária nesta hipótese? Poderia haver uma fixação, mas teria que ter lei, teria que ter determinação, teria que ter votação, enfim, seriam medidas provisórias, medidas de urgência, e eu acho que isso, obviamente, oneraria ainda mais a população que já está numa situação de risco e de prejuízos tamanhos. Mas voltando, vejam que o tema do coronavírus, da pandemia, pode ser aplicado aqui na nossa disciplina para a gente interpretar essas questões aí que são bastante pungentes no momento. E vejam que essas questões provavelmente cairão em ordem, no exame da ordem, isso aí vai ser cobrado, essa questão do caso fortuito, da força maior, que nós vamos explorar com mais cuidado, obviamente. Por hora estamos tratando da classificação das obrigações em suas modalidades. Ficou claro? Eu tenho anotado aqui, né, até para que vocês depois possam consultar, o artigo 814 do Código de Processo Civil é que dá ao juiz a autoridade e essa discricionariedade de fixar uma multa independentemente de pedido, viu? Havendo ação judicial, o juiz tem o poder de tutela. E o poder de tutela nas questões de obrigação de fazer e de não fazer é irrestrito. Portanto, ele tem esse poder de fixar multa e o poder de liminarmente determinar que a pessoa execute a obra ou que a pessoa se abstenha de praticar um ato. Então, já aplicando para a próxima classificação, que é a obrigação de não fazer, nós temos as mesmas regras, só que numa você tem a obrigação de fazer, que é positiva, na outra você tem a obrigação de não fazer, que é um ato omissivo, é um ato de não fazer, é o ato de abster-se. E, portanto, o artigo 250, que trata precisamente da obrigação de não fazer, ele vem conduzindo a gente no seguinte sentido: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor, de novo a figura da culpa, de novo a figura da não culpa. Culpa, indenização. Não culpa, libera da indenização. Vamos ver apenas o que deve a pessoa ou não. Retomando,
Artigo 250, extingue-se a obrigação de não fazer desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato. Então, está impossível para ele não fazer esse ato? Então, se estiver impossível, ou ele se obrigou a não fazer e continua fazendo, nós estamos diante de uma obrigação de não fazer. O Código de Processo Civil traz o artigo 814, com a astrêntese e a tutela de urgência imposta pelo juiz diretamente, portanto ele pode, por ele próprio, por ordem judicial, sem que haja qualquer requerimento da parte, portanto deve haver apenas a ação judicial em curso, pode haver a liminar do juiz determinando não só que ele cumpra com a obrigação de não fazer ou fazer, e que, além disso, fixe multa diária sob pena de pagar valores razoavelmente altos, porque a ideia é justamente compelir, coagir financeiramente o devedor da obrigação. Ok? Por ora, a obrigação de fazer e não fazer está aí nessa videoaula. Eu vou passar para o próximo tema, que se trata de obrigações alternativas. O que são as obrigações alternativas? As obrigações alternativas estão no Código Civil, no artigo 252 até o 256. O que são obrigações alternativas? A primeira coisa que nós temos que pensar com relação à obrigação alternativa é entender a forma da prestação. Então, quando eu dizia para vocês na teoria geral das obrigações que a toda obrigação corresponde uma prestação, nós precisamos saber se a prestação é simples ou uma prestação composta. Vai haver obrigação alternativa toda vez que a obrigação for composta, ou que a gente chama de complexa. Detalhe, quando a obrigação é simples, ela tem uma prestação. Contratei um serviço de empreiteiro para construir um armazém no terreno. Qual é a obrigação? Construção de um armazém. Ponto. Construiu, cumpriu com a obrigação, encerrou-se, contrato liquidado, execução cumprida, devedor livre da obrigação. Obrigação composta, contratei que ele me fizesse o armazém no terreno e fizesse um celeiro para trigo e fizesse um celeiro para armazenamento de outro tipo de material, enfim. A obrigação composta, ela tem a partícula ou a conjunção e, que no português nada mais é que uma partícula adicional, uma partícula que une uma a outra. Então eu tenho o armazém mais o celeiro, mais um outro celeiro diferente para outro tipo de material. Então eu tenho essa obrigação e esta obrigação e esta obrigação. Vejam como são obrigações adicionais. E eu pergunto, quando o devedor está livre dessa obrigação? Ele está livre dessa obrigação quando ele cumprir todas. Senão ele está inadimplente, ele está em mora. Percebem? Então, primeiro eu preciso saber se a obrigação é composta. Agora, a obrigação é composta e por esta razão ela é alternativa? Não. A obrigação só vai ser alternativa quando as partes envolvidas optarem pela partícula ou, diferente da partícula e. Quando eu contrato, por exemplo, que você me entregue um armazém ou construa um imóvel no qual eu possa abrigar. Bom, eu dei hipóteses, eu dei duas possibilidades, de modo que quando houver possibilidade é porque a contratação, o objeto é complexo, mas é complexo dando alternativa, não dando diversas obrigações a serem cumpridas. Ele está dando alternativa, ou você faça isso, ou você faça aquilo. Ou você me entregue um boi reprodutor, ou você me entregue uma ninhada deste boi reprodutor. Você me entregue a plantação X, ou você me entrega o equivalente em dinheiro. Então eu te dou chances de resolver a obrigação, de modo que o detalhe na obrigação alternativa é quando o obrigado e o executado, quando o obrigado, o devedor, está livre da obrigação alternativa, cumprindo uma ou outra.
Quando na outra obrigação composta, em que eu tenho diversas obrigações compondo um conjunto de coisas que o devedor tem que entregar, ele só está livre cumprindo todas. Eu vou ter obrigação alternativa toda vez que eu tiver a partícula ou, percebem? Então, voltando para o nosso código amiguinho, nós vamos ler que obrigações alternativas estão no artigo 252, que assim se pronuncia. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Então, primeira coisa, regrinha da alternativa. Se não estipulou que a escolha caberia a ambos em conjunto, a escolha é do devedor. Porque se você coloca no contrato que você pode me entregar os frutos ou as sementes, e não coloca como é que vai ser essa obrigação de fato, tanto uma ou outra satisfazem o credor. E aí o devedor é quem vai escolher. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Uma vez caiu na prova da OAB e pode ser que caia na globalizada, algo nesse sentido. Eu quero 50 fêmeas, né, de um rebanho, e 50 machos. Aí a ideia, não, me dá. Aí o devedor, na hipótese, resolve dizer o seguinte: bom, você quer na verdade 100 animais, então eu vou dar 75 machos e 25 fêmeas. Tá cumprida a obrigação? Não, porque eu não pedi aleatoriamente, eu dei alternativa: 50 fêmeas e 50, então a obrigação não é alternativa. Ele tem as duas opções e tem que ser nestas condições. Quando ele pede, por exemplo, que dê 100 animais ou outra coisa, a escolha cabe ao devedor, mas ele não pode, por exemplo, dizer que vão ser 50 animais e 100 em dinheiro. Não pode, tá certo? Então, é isso que o artigo está querendo tratar. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte no que contratou e parte naquilo que não contratou. Então, não é o objeto do contrato, ele não pode decidir assim. Terceiro, no parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Então, o que é obrigação periódica? Um contrato longínquo, um contrato de trato sucessivo, um contrato de 2, 3 anos, em que cada mês você tem que me entregar alguma coisa, você tem que me entregar ou entrega o produto, ou a semente, ou o fruto, ou o dinheiro. O que ficou definido? Se ficou definido diversas alternativas e é um contrato de trato sucessivo desse longínquo, de parcelas a vencer, um contrato que vai durar um certo tempo, é possível que ambas as partes estabeleçam que no mês um escolhe e no outro mês o outro faz a opção, para não onerar sobremaneira apenas uma das partes do contrato, para não haver desequilíbrio contratual, considerando que o contrato é de trato mais longínquo, não é um contrato que vai ter um fim muito breve ou imediato, percebem? Aí o parágrafo 4º fala, parágrafo 3º, no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz. O que ele está querendo dizer aqui? Está dando opções. Na hipótese de serem várias pessoas a decidirem e não chegarem a um consenso, é possível levar ao juiz e o juiz vai definir, dentro de uma ação judicial, o que de fato vai ter que ser entregue se houver um litígio, se houver uma disputa ou uma discussão acerca do que entregar com relação à obrigação. Um artigo importante, o artigo 253, ele fala: se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Tá? Então, vamos imaginar que deu duas hipóteses de obrigação, uma é exequível, a outra não. A que é exequível não vai ser ainda objeto de débito, tá certo? Subsiste e tem que se cumprir, ainda que parte dela não seja exequível. Então, o artigo 253 é muito importante nesse aspecto.
Artigo 254, importante também. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, de novo a culpa, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor do que por último se impossibilitou, mais perdas e danos. Então, houve culpa do devedor, ele não entregou. Ao credor não competir escolher, a escolha era do devedor, ele não escolheu, não fez, não entregou. Caberá perdas e danos, além do que determina-se que o valor que ele tem que pagar, porque tem que transformar em valor aquilo que ele não entregou e tem que efetivamente entregar ao devedor, o que vai acontecer? Considerará-se o último valor pago. Qual foi a última coisa paga? Qual foi a última coisa que foi entregue pelo devedor? Então, considera-se aquela igual à próxima prestação. Lembrando que estamos falando de contrato de trato sucessivo, aqueles contratos que vão ser mais longínquos, que vão durar um tempo a mais. Tá certo? Então, a obrigação alternativa tem essas regras. Vocês vão ler os demais artigos, vão pontuar eventuais dúvidas e podem me procurar. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês por meio de um link, ok? Eu vou colocar esta aula no YouTube e, portanto, vocês podem... eu vou tentar colocar a aula no YouTube, me perdoem, mas eu vou salvar o link e esse link será enviado para vocês via Blackboard, ok? Eu estou à disposição e eu espero que vocês trabalhem em conjunto conosco, professores, e que vocês se dediquem, não querendo transferir obrigação para vocês jamais, mas precisamente solicitando que cada um tenha o seu esforço individual. Todos vocês procurem ler o conteúdo, procurem rever a aula quantas vezes forem necessárias, pontuar as dúvidas, e nós voltaremos com vídeos assim para tentar apresentar o que é necessário para o semestre de vocês, tá bem? Um forte abraço, fiquem em casa, cuidem dos familiares, respeitem os vulneráveis, e são eles os maiores prejudicados. E se estiverem com parentes em casa, respeitem ainda mais o isolamento e o cuidado de ir à rua e voltar e se higienizar para ter contato com essas pessoas, tá? Um forte abraço e estou ao lado de vocês. Obrigada!